Só os irmãos com a paz do Senhor? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Pastor Adriel. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Deus, Deus, soberano Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã, por poder estar na tua casa, na tua presença, por poder participar dessa escola dominical. Peço que o Senhor venha continuar abençoando nossas vidas, Pai, nossas vidas espirituais, ministeriais, que possamos a cada dia crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Continue nos capacitando, meu Deus, capacitando o professor, que possamos ter uma aula, meu Deus, abençoada em tua presença. Eu te peço, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que estão lá atrás, vocês estão conseguindo ouvir. Se conseguir ficar o mais possível aqui na frente, vai ser melhor, porque eu estou com a garganta inflamada, então eu não vou conseguir ficar falando alto. Eu pensei que fosse melhorar, comprei até uns remédios, né, mas não cheguei pedindo para ninguém me substituir, porque eu pensei que fosse melhorar, mas não melhorou, então até a noite não pedi ninguém para me substituir. Então, os irmãos que estão lá atrás estão conseguindo ouvir, amém. Mas os que não estão conseguindo ouvir com facilidade, se quiserem ir para frente, eu acredito que vai ser muito mais produtivo amanhã os irmãos conseguirem entender aquilo que a lição tem para nós. Estaremos estudando a lição de número 7. Os irmãos já podem ficar de pé. Lição de número 7. Vamos lá, título da lição: a vaidade, humildade e fidelidade espiritual. Versículo-chave: Não vos seja depois para demonizar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos de Deus amados. Mergulho com 12. O autor da você entenderá como é importante não ter um conceito elevado de si mesmo, e será desafiado a ser pai espiritual e agir como os filhos, segundo o exemplo de Paulo. Orando ao Senhor, na voz do diácono Lucas. Salve os irmãos, a paz do Senhor. Senhor, amado Deus Pai, e agradecemos o Senhor pelo poder estar perante essa manhã, Senhor, indicar, Pai, no mundo fraterno, aprender mais um pouco da escola dominical. Venha, Senhor, também, para os ensinamentos do seu professor, e também, Senhor, todos aqueles que estão presentes, podemos aprender um pouco mais. Senhor Deus amado, assim, Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, assim abençoe. Amém. Amém? Queridos, nessa manhã estaremos estudando mais uma lição segundo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Mais uma vez estaremos olhando para a igreja de Corinto e um dos muitos problemas que lá eles viviam é complicado para um líder como o apóstolo Paulo, que tinha como missão principal não ser pastor de uma igreja local. A missão do pastor Paulo, do apóstolo Paulo, era levar o evangelho de Cristo à maior quantidade de pessoas, de províncias e lugares que ele conseguisse. Se comparar para olhar, a missão não era algo fácil, porque além da rejeição por parte do povo judeu, aqueles que eram muitas das vezes da mesma aliança de Abraão, que tinha o mesmo costume judaico que o apóstolo Paulo tinha, que tinha o mesmo segmento religioso que o apóstolo Paulo tinha, também tinha a perseguição religiosa por parte de outros povos. Por exemplo, Paulo vai chegar em outras cidades que eles tinham como culto, como adoração, vários deuses
Grécia, que tinha um Deus para cada tipo de coisa que existia. Então, para conseguir levar a palavra, para convencer essas pessoas de seus pecados, para que se dobrassem diante de um único Deus, diante de um único Senhor, e servisse a esse Deus na essência, deixando para trás todo o costume, não só de uma vida, mas deixando para trás todo o costume de um povo, era a cultura do povo grego, além da idolatria, além do paganismo, na verdade, além do paganismo diante desses deuses, eles tinham o costume de se idolatrar, eles tinham o costume de se engrandecer ao ponto de acharem que eram completamente, realmente soberanos diante das outras pessoas. Nós já falamos algumas vezes em outras lições, os outros professores também falaram, a Grécia, por ser, vamos colocar assim, o berço do conhecimento humano, hoje, muitos anos depois de Cristo, a Grécia já era famosa antes de Cristo e agora há mais de 2000 anos depois de Cristo, ainda se nas universidades ainda se estuda sobre esses filósofos gregos, homens que dedicaram vários anos da sua vida para tentar desvendar alguns mistérios, algumas perguntas que todo mundo, pelo menos alguma vez na vida fez, se não fez, alguma hora ainda vai fazer, que é quem sou, para onde vou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui. Então eles se dedicavam a estudar não só questões de conhecimento da humanidade, mas questões políticas, enfim, eles eram verdadeiramente dedicados a entender e a desvendar alguns mistérios, alguns entendimentos que outras pessoas não. Então, quando Paulo ele começa ali o trabalho missionário em Corinto, além da dificuldade religiosa, também tinha uma dificuldade muito grande de caráter de cada um deles. Porque a partir do momento que nós seguimos a Jesus, não só o nosso conceito de religião que muda, quem é Deus, qual Deus devemos adorar, se Deus é o Deus de Israel, então de que forma que eu devo adorar esse Deus de Israel, que é o mesmo Deus que nós vemos Jesus Cristo se fazendo homem, se fazendo carne, se entregando na cruz do Calvário. Então, eles tinham que deixar de lado tudo aquilo que eles aprenderam desde a infância, porque era a cultura, como eu já falei até hoje, é a cultura deles olharem para quê? Para o Olimpo, enfim, olhar para aqueles deuses e muitas das vezes acreditarem que eles realmente têm poder de fazer alguma coisa. Eles deveriam desacreditar isso, eles deveriam deixar de seguir tudo isso e dedicar somente ao Senhor. Agora suas práticas de vida deveriam ser mudadas. Eles não deveriam agora, o que é pregado hoje, eles não deveriam servir a Deus só no momento que estivessem reunidos, no momento de culto, no momento de adoração. Eles deveriam servir ao Senhor dia após dia, onde estivesse, levando a palavra do Senhor, levando o testemunho do Senhor. E Paulo ele vê esses conflitos existindo entre eles, muitas das vezes por questão de caráter, principalmente de cada um, como nós vimos em lições passadas. Não foi Paulo que induziu, não foi Apolo que induziu, não foi Pedro que induziu, mas por parte do povo agora, dos cristãos, dentro da igreja, começam entre si criarem divisões. Eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo, eu prefiro Pedro. Aí vem outros, não, eu prefiro Jesus. Porque nenhum desses líderes, eles influenciavam com a intenção de atrair para si a glória, ou atrair para si um status de que, por exemplo, eu sou maior do que ele. Por exemplo, Pedro dizia, eu sou maior do que Paulo porque eu fui escolhido pessoalmente por Jesus. Eu fui eleito pelo Senhor, como aqui agora vocacionado pelo Senhor Jesus, como pastor da igreja, dos apóstolos. Aí poderia levantar Pedro, Paulo agora não, mas Jesus me apareceu no caminho de Damasco, ele me ensinou o Espírito. Nós não vamos ver eles fazendo esse tipo de guerra, de conflito entre eles. É o próprio povo, a própria igreja, os próprios irmãos que vão começar entre si, ou neutralização vai falar facções
E um termo mais pesado, né? Quando você fala facção hoje, você vê realmente uma coisa assim, criminosa, né? Então, quando você olha dentro da igreja, começa a se criar facções. Ah, não, eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo. Aí vem Paulo agora quebrando cada um deles. Por exemplo, foi eu que morri na cruz por vocês. Se dentro de vocês eu batizei, foi poucas pessoas. Né? Ele vai falar quem ele batizou ali, para que eles não olhassem para Paulo e achassem que ele era alguém. Quando ele vai falar a respeito dos pecadores, ele fala que ele é o maior de todos os pecadores, mostrando para cada um deles que não é agora que somos servos do Senhor, não é agora que conhecemos a Jesus, que foi nos apresentado o Senhor, que nós vamos sentar em um trono, exercer uma função de rei sobre as pessoas. Não é agora que nós estamos na presença do Senhor Jesus Cristo que nós vamos olhar e começar a condenar todo mundo? Claro que não. Porque se nós fizermos isso, nós estamos indo na contramão de tudo aquilo que Jesus ensinou. Jesus ensinou que a partir do momento que fôssemos participantes dessa salvação, nós deveríamos levar a palavra do Senhor. Nós deveríamos anunciar Jesus Cristo para as outras pessoas, para que todos fossem participantes dessa graça. Graça que não é minha, graça que não é sua, graça que é o favor de Deus por cada um de nós. Foi Cristo quem pagou o preço pelas nossas vidas. E de forma alguma temos a decisão nas nossas mãos de quem vai para o céu ou de quem vai para o inferno. Não temos a decisão nas nossas mãos de quem merece viver com Jesus ou de quem não merece viver com Jesus. Por isso que falamos que isso é uma decisão pessoal, a salvação é individual. Nós, como servos do Senhor, não apenas obreiros, todos nós, como servos do Senhor, temos a responsabilidade, de uns mais, outros menos, né? Mas todos nós temos a responsabilidade de levar a palavra do Senhor, de anunciar Cristo para as pessoas, de mostrar na nossa essência que nós somos servos de Deus. Não apenas falar, porque não é de muito falar que seremos ouvidos, mas é com a nossa palavra temperada com unção, temperada com fé, a nossa palavra temperada com um testemunho verdadeiro que somos servos do Senhor, o testemunho pessoal mesmo sem palavras, de pessoas que olham para nós, de pessoas, assim como no passado olharam para outros homens, para outras mulheres, e olhavam, e por mais que alguém viesse criticar, por mais que alguém viesse a querer apontar erros do passado, erros de ou será que ninguém falava de Paulo? Vocês acreditam que ninguém falava de Paulo? Ali vai o perseguidor da igreja, ali vai aquele que mandava prender, aquele que mandava matar, aquele que perseguia, agora está ali no meio dele, será que ninguém falava? Será que dentro ali, no meio dos cristãos, ninguém falava a respeito disso? Ninguém ficava citando, pelo menos, ali está aquele ali, ninguém apenas falava ali, está um santo homem de Deus, aquele que Jesus levantou, aquele que Jesus apareceu no caminho de Damasco, que Jesus escolheu, que nenhum apóstolo ensinou para ele, foi o próprio Espírito que revelou a ele o entendimento. Deus, a palavra do Senhor nos mostra que o que o Senhor revelou a Paulo, Deus ele não revelou a Pedro, Deus não revelou a João. Eu acho isso tão fantástico que não é um favoritismo por parte do Senhor. Tudo se trata em questão de chamada. Cada um de nós somos chamados para algo na presença do Senhor. Jesus escolheu 12, mas dos 12, tinham 3 que eram mais íntimos do Senhor, não porque Cristo fez eles íntimos, mas porque pelo menos esses 3 conseguiram compreender melhor do que os outros. Esses 3 começaram a querer mais a parte de Cristo do que os outros. E dentro desses 3 tinha pelo menos um, que era João, que era carinhosamente o apóstolo amado, aquele que quando eles se assentavam à mesa, deitava ali a cabeça sobre o ombro do Senhor. Mas Deus, a palavra nos mostra que o Espírito Santo, Jesus Cristo, vai revelar coisas a Paulo, que não foi escolhido junto com os 12, não andou com Jesus, não acompanhou o sermão do monte, não foi batizado ali por Jesus Cristo, não foi batizado por João, não esteve ali junto com eles. Foi num outro período, num outro momento perseguidor, mas Cristo levanta ele. Cristo revela coisas a ele que não haviam revelado aos outros, mostrando para cada um de nós que no reino de Deus, todos nós temos o nosso papel. Na igreja do Senhor, todos nós temos o nosso papel. Mas independente daquilo que fomos chamados para ser, fomos chamados para servir. Independente de ser obreiro ou não,
independente do cargo ministerial, diretoria, independente do que seja, todos nós fomos chamados para servir. E é justamente esse entendimento que Paulo ele quer pelo menos transferir para a igreja de Corinto nesse capítulo 4 que estamos estudando nessa manhã. Porque pelo fato de serem agora cristãos, pelo fato agora de aceitarem a Jesus, eles se achavam reis, eles se achavam superiores, porque na sua essência de cada um deles, eles ainda tinham dentro de si o ego, a vaidade, eles tinham o orgulho de ostentar diante da sociedade de que por parte muita para eles de forma superior. Mas brevemente falando, o conceito que eles tinham de grandeza era muito diferente daquele conceito que Jesus transmitiu para a igreja dos apóstolos. Porque o conceito de grandeza que eles tinham, o conceito de ser grande que eles tinham, era um conceito humano, era um entendimento humano. De forma alguma, um rei vai se dobrar, de forma alguma, um rei ele vai se levantar para servir alguém que é súdito dele, alguém que é servo dele. De forma alguma, o rei demonstraria pelo menos o que é servir. Então, o conceito de grandeza que eles tinham era isso: eu sou grande, agora eu sou filho do rei, agora eu também sou filho de Deus, eu faço parte dessa salvação. Então, agora as pessoas que me sirvam, as pessoas que, se quiserem servir a Cristo, que cheguem até mim, se quiserem saber de Jesus, que venham até mim. E Paulo ele vem agora desconstruindo todo esse conceito. Se formos olhar o ensinamento de Jesus Cristo, nós vamos ver Jesus ele ensinando na prática o que é servir. Jesus sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nenhum rei humano está acima do trono do Senhor Jesus Cristo. Apenas um levantou e conseguiu corromper até essa parte dos anjos do Senhor, de exaltar o seu trono, colocar o seu trono acima das estrelas. Mas quando ele pensa em fazer isso e ele consegue corromper parte desses anjos, o Senhor não dá o gostinho dele de pelo menos chegar perto de exaltar o seu trono. Mas o Senhor mostra agora na essência o que ele era, que não era um anjo de luz, ele não era Lúcifer, agora ele era Satanás, agora ele é adversário, agora ele é verdadeiramente enganador. Mostrando que a essência de cada um de nós vai mostrar quem realmente nós somos. O exterior pode brilhar, o exterior pode reluzir. Olhando aparentemente, todo mundo pode estar refletindo aqui a glória do Senhor. Mas se no meu e no seu interior esse desejo de facção, estiver esse desejo de divisão, esse desejo de orgulho, de exaltação, você pode ser qualquer coisa que você quiser ou definir, menos servo do Senhor, menos discípulo de Jesus Cristo. Eu vejo essa lição como algo poderoso. Não consegue ver dessa forma, mas essas lições são mensagens poderosas. De Corinto tinha os dons espirituais. Recebe dom quem busca, não recebe dom quem quer, recebe dom quem busca e quem Deus vê que aquele dom não é para se engrandecer, não é um dom de vaidade, não é um dom de engrandecimento. Ah, não, eu quero ter dom de profecia para sair revelando o pecado dos outros. Eu quero ter dom de profecia para chegar no meio da igreja, está sendo feita a live, botar o dedo no nariz do irmão, se conserta porque o seu pecado é... Deus ele não dá dom para isso. Que a obra venha a ser feita, é uma capacitação, é um revestimento. É, por exemplo, um soldado de guerra. Ele chega ali sem saber nem como é que segura a espada e o escudo. Ele não sabe se ataca com o escudo e se defende com a espada. Agora ele vem recebendo treinamento, ele vem recebendo capacitação, ele sabe como se defender. Mesmo se ele perder a sua espada, ele sabe como atacar e se defender com o seu escudo. Mesmo se perder o seu escudo, ele sabe atacar e se defender com a sua espada. Mas independente de qualquer coisa, ele não vai cair, ele vai continuar de pé e vai vencer. O revestimento de poder é isso, porque ataques de Satanás nós vamos receber todos os momentos. Mas quando Deus nos reveste de poder, nos reveste de dons, de capacitação, é para que o poder dele venha a ser manifestado, é para que a glória dele venha a ser manifestada.
e para que as outras pessoas também possam olhar e entender que nós não somos nada. Muitas das vezes somos vasos quebrados. Muitas das vezes, às vezes não é nem mais vaso, é só farelo. Mas o Senhor ali constrói, reconstrói, dá uma nova forma e enche de poder, enche de unção e transborda, assim como fez na vida de Paulo, assim como tem feito na vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Foi para isso que Deus nos chamou. Então Paulo vem dando a eles esse entendimento, que eles tinham os dons, eles eram capacitados, mas a sua essência ainda não era transformada. O entendimento que nós temos na igreja do Senhor é que quanto mais o tempo as pessoas perdem o entendimento, o conceito do que é servir. Quanto mais o tempo passa, as pessoas perdem o entendimento do que é verdadeiramente confiar em Jesus. O que é verdadeiramente se dedicar na obra do Senhor. Ontem eu achei algo interessante quando eu fui na igreja do aniversário do pastor Gerson. Nós chegamos lá, nós vimos diversas pessoas, né, adorando o Senhor, servindo o Senhor, gente com máscara, gente sem máscara. Uma mulher, pastor Eduardo, uma mulher entrou dentro da igreja com máscara, reclamando que estava todo mundo praticamente sem máscara, sendo. Mas o que eu achei mais interessante é que quando eu cheguei na igreja, que eu fui estender a mão para pegar na mão do diabo, ele veio com a mão assim meio que com medo ou com receio de pegar na minha mão. Mas pegou assim com a mão, eu vi nitidamente a vontade dele que não era de pegar na minha mão. Aí com isso nós paramos e pensamos, o que eu estou fazendo aqui se eu não confio em Jesus? O que é que eu estou fazendo aqui se eu não confio no poder do Senhor? Estou falando de confiar na palavra do pastor, porque o pastor falou que ninguém da igreja vai morrer, mas não estou falando de confiar na palavra dele, estou falando de confiar em Jesus. O que é se eu não acredito na palavra do Senhor, que me diz que o Senhor me guarda, que o Senhor acampa os anjos dele ao meu redor, que praga alguma vai chegar na minha tenda, o que é que eu estou fazendo aqui se eu não confio nisso? Eu apenas mudei meu estilo de vida, eu apenas mudei as minhas práticas, agora em vez de ir para o baile, agora em vez de ir para o Mandela, agora em vez de ir para o forró da terceira idade, agora em vez de ir para a porta do bar, eu estou indo para dentro da igreja, é apenas isso que eu mudei, o meu lugar, onde eu frequento, agora o que? Eu participo apenas isso. Paulo, quando ele fala com a igreja de Corinto, ele quer dar a eles o entendimento do que é realmente servir ao Senhor. Está sendo perseguido, continua servindo ao Senhor. Está com a espada no pescoço, mandando você negar Jesus, continua servindo ao Senhor. Independente de ser a praga, independente de ser perseguição, independente de ser dentro da igreja, independente de ao Senhor, continua confiando no Senhor, confiando no poder de Deus. Tira tudo aquilo que é pensamento humano, tira tudo aquilo que te impede a crescer, porque aquilo que te impede a avançar, o que nos segura, o que nos impede de receber, por exemplo, para alguns irmãos, o dom do batismo do Espírito Santo, o que impede muitas vezes as pessoas de receber o batismo do Espírito Santo é a incredulidade. Não tem fé. Vê todo mundo sendo batizado, mas ali no coração dele ainda tem um pingo de incredulidade. Será que isso é verdade mesmo? Será que é Deus que está fazendo isso? Ou irmãos? Será que é Deus mesmo? Tem gente que faz até pior, tem gente que atribui isso a Satanás. Não está tudo demoniado. O pastor Dado falou algo interessante. Tem gente que talvez vão assistir, né, as lives, as filmagens do YouTube, vão começar a achar que está tudo muito demoniado, tudo muito caído. Porque aquele que não conhece, ele começa a fazer suposições. Aquele que não conhece, ao invés de procurar, de estudar, de entender, ele começa agora a julgar, ele começa agora a ter seu próprio entendimento. E foi isso que a igreja de Corinto começou a fazer. Eles começaram a julgar, segundo o seu próprio entendimento. Não com a mente de Cristo, mas com a mente humana. Eu me excedi aqui no começo, né, porque a introdução é 3 linhas, mas eu tenho a certeza que Deus ele tem preparado esse trimestre, por mais que não é revista da CPAD, por mais que foi assim, algo meio difícil para conseguir as lições, mas eu acredito que Deus ele preparou essa lição para nós. Uma igreja que foi conquistada na cruz do Calvário,
uma igreja que tem diversos dons. É difícil você sair por aí e ver tantos dons numa igreja como tem aqui na nossa igreja, mas que por mais que eu não está vivendo o momento da igreja de ter de Corinto, mas essa lição serve para evitar que um dia a nossa igreja seja dessa forma. Essas lições servem para nos mostrar que lá atrás aconteceu isso. A igreja, com poucos anos depois de Cristo, ainda aconteceu isso. Mas com o passar do tempo, o amor de muitos vai se esfriar. Com o passar do tempo, o entendimento de servir de alguns vai começar a mudar. Se lá eles já tinham esse entendimento de servir de forma totalmente diferente da mensagem do Senhor, nós temos hoje 2000 anos depois. E se a gente não parar e estudar e bater a respeito disso, com o passar do tempo nós vamos formar uma igreja deficiente, uma igreja que só busca poder, uma igreja que só busca revelação, que só busca mover o Espírito Santo, mas não sabe o que é servir, não sabe o que é renunciar, não sabe o que é negar a si mesmo. Foi falado no outro culto de que mesmo com tudo isso que está acontecendo, tem um obreiro que não está acreditando no que Deus está fazendo. Tem irmãos aqui no meio da igreja que não estão acreditando no que Deus está fazendo. Para mostrar para cada um de nós que não é o lugar que nós estamos que muda a nossa vida. Porque se estar na igreja mudasse a vida de alguém, todo mundo que entrasse por aquelas portas ficava e não saía. O que muda a nossa vida é o Deus dessa igreja morar em cada um de nós. É isso que muda a nossa vida. Não mas é sermos a igreja do Senhor. É ter o Espírito do Senhor em cada um de nós. Porque é o Espírito do Senhor que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Eu tenho a certeza que Deus, Ele tem algo muito além daquilo que pedimos ou até daquilo que pensamos para essa igreja e para cada um de nós. Eu tenho essa certeza. O poder de Deus não se limita a isso que nós estamos vendo. Quando que nós vemos da palavra do Senhor, isso é apenas o raso diante de toda a grandeza de Deus, diante de tudo aquilo que Deus Ele faz, diante de tudo aquilo que Deus Ele fez no meio da igreja. Só parar e olhar em Atos, quando começou ali a igreja a se levantar com poder, com unção, com graça. As pessoas se ajuntavam querendo receber a oração, porque sabiam que ele tinha homem de Deus, tinha mulher de Deus. Numa época em que mulher não tinha importância nenhuma para a sociedade. Numa época em que a mulher, muitas vezes, nem dentro de casa, mas as pessoas olhavam não só para os homens, mas olhavam para as mulheres como santos do Senhor Jesus. Se na sua vida ainda não está assim, se na minha vida talvez não está assim, é hora de revermos os nossos conceitos e passar a não aos nossos olhos, mas a transmitir nos olhos da sociedade, independente do que vão falar de nós, mas tem que reconhecer que Deus é na nossa vida, não para nos engrandecer, mas para engrandecer o Senhor. Porque quando essas pessoas olhavam para o rosto de Moisés e viam o brilho da glória do Senhor no rosto de Moisés, eles não falavam dele, falavam de Deus, porque quem faz isso é Deus. Então as pessoas têm que reconhecer que é Deus quem faz. Amém? Vamos para o primeiro tópico. A vaidade dos coríntios. Os crentes coríntios eram orgulhosos e vaidosos. A causa das divisões na igreja era basicamente o orgulho. Orgulhava-se da própria sabedoria e dos líderes humanos que, porém, agiram humildemente entre eles. Não havia razão para que fossem vaidosos. Quando o apóstolo lhe disse: essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Referia-se às figuras dos agricultores, dos construtores e dos servos mordomos, que definem as características dos ministros do Senhor. Desejava que aprendessem pelas ilustrações e pelo exemplo que ele e Apolo deram a não se ensoberbecerem. Depois, com uma série de perguntas, o apóstolo quis mostrar-lhes que,
Se um ministro cristão é mais talentoso do que outro, é porque Deus o fez assim. Tudo que ele possui, seus talentos e dons, foi concedido pelo Senhor. Que motivo tem um ministro para se envaidecer? Paulo recebido riquezas espirituais, mas isso não lhes dava o direito de se vangloriarem. Entretanto, achavam-se fartos, viviam uma vida de conforto e tranquilidade, tinham-se por ricos, agiam como se estivessem reinando, mas por isso o apóstolo expressa o desejo de que houvesse chegado o tempo para também reinar com eles. É fácil nos afeiçoarmos a um líder espiritual. Quando alguém nos ajuda, é natural sentirmos leais a tal pessoa. Mas Paulo adverte contra a atitude de nos orgulharmos de nossos líderes favoritos. Isso pode levar a causar divisões na igreja. Qualquer líder espiritual verdadeiro é um representante de Cristo e nada tem a oferecer que Deus não lhe tenha dado. A vaidade dos políticos. Aqui na primeira história que eu discuti, a causa das divisões na igreja era basicamente o orgulho. Orgulhavam-se da própria sabedoria e dos seus líderes humanos. Como eu já falei, na Grécia eles orgulhavam-se dos seus filósofos, orgulhavam-se daqueles que tinham algumas respostas para as questões da maioria. Acho interessante que quando Paulo ele chega, ele começa a pregar, não só em Corinto, mas principalmente em Atenas, ele começa a pregar, ele não vai lá entre os bereanos, ele não vai lá entre os maiorais da cidade, ele vai entre o povo, porque quem necessitava de resposta era o povo. Os maiorais, os líderes, achavam que tinham essas respostas. Então ele começa entre o povo, começa a pregar de forma simples, mas de uma forma que eles compreendessem as maiores questões da vida. Ele começa a falar de Jesus, ele começa a falar do ensinamento de Jesus Cristo. E não é de pouco quando nós olhamos ainda no ministério de Jesus, que nas suas palavras e tudo aquilo que ele fazia, seguiam a eles, não só aqueles que queriam milagre, não só aqueles que queriam encontrar nele falha, não só aqueles que queriam ver se ele realmente era o Cristo, assim como Zaqueu, né, que subiu na árvore querendo ver realmente quem Jesus ele era, sem intenção naquilo que ele tinha, mas querendo pelo menos ver o Senhor. Mas existiam entre eles aqueles que realmente eram mudados pela palavra do Senhor. Existiam entre eles aqueles que eram transformados pela palavra do Senhor. E que mesmo Jesus Cristo sendo crucificado, não negaram agora a fé em Jesus. Continuaram servindo ao Senhor. Homens, mulheres, jovens. Nós vamos ver, por exemplo, umas passagens da multiplicação dos pães, que uma criança também estava ali entre eles, mostrando que a todos aqueles que querem, se aproximam do Senhor, são transformados. Eu estava até pensando nisso, olha qual é a palavra de Jesus para pregar. Jesus ele não abre agora ali o livro dos filósofos gregos. Jesus não abre ali para eles mistérios e revela coisas que ninguém conseguia ainda entender. Jesus ele vem falando coisas simples. Jesus ele conta uma parábola, fala da dracma perdida, mas dando a eles o entendimento de que era muito mais do que uma forma literária, mostrando para eles que eles eram preciosos diante do Senhor. A dracma eram eles, que aquele que se alegrava quando achava era Deus, que alegria. As amigas da mulher ali, né, que se alegra juntamente com ela, os anjos do Senhor, porque há festa no céu quando o pecador se arrepende. Então, Jesus usava uma coisa simples ali, fala, por exemplo, de um pastor que deixa as ovelhas ali guardadas para poder ir atrás de uma que se perdeu no seu cotidiano. Coisas ali do dia a dia de cada um, para poder transmitir palavras poderosas para eles, mostrando a eles que o Senhor é a salvação
salvação da alma. Levanta agora os discípulos, Senhor, quando o Senhor vai restaurar o reino a Israel, quando Israel vai ser poderoso novamente, quando Israel agora vai ter ali um rei, quando Israel agora vai ter a bandeira novamente erguida, os exércitos vão tremer diante do Senhor. O imperador César vai ter que renunciar, vai ter que reconhecer que o Senhor é o Deus deste lugar. E esse exército é poderoso, eles começavam a achar que Deus, que Jesus ele ia vir para resgatar isso. Jesus vem desconstruindo isso, fala que ele veio resgatar aquilo que se perdeu, que não foi a glória de Israel, mas foi a adoração, foi a comunhão, foi a devoção, a entrega por parte do povo. Porque eles começaram a olhar agora para os seus líderes e achavam que eles eram agora os sucessores do Senhor, que Deus já havia se calado e agora quem mandava, quem reinava, quem fazia acontecer eram os sacerdotes. E eles se acharam também nessa condição. Os sacerdotes se colocavam na condição de Deus, porque o Senhor entrega ali as leis a Moisés, entrega os mandamentos a Moisés, e agora por parte do povo eles criam uma infinidade de leis que ficou pesada até para eles servirem. Eles deixar o povo santo, deixar o povo reto, que era pesado até para eles seguirem, até os seguirem. E agora eles vão começar, não, agora que já foi criado, não tem como voltar atrás, agora vão começar a adaptar ao seu modo de viver. Não existia mais misericórdia. Apedrejava a mulher, mas nós não vamos ver colocando ali ao lado dela o homem que estava na adultério junto com ela. Jesus aparece e mostra que todos eles também tinham pecado. Se tacasse pedra nela, tinha que tacar pedra em todo mundo que estava ali. Mas o conceito deles do que era servir, do que era adorar o Senhor, era um conceito de aparência. Que aquele que tem a aparência de servo, para eles era servo. Mas aquele que pecava não tinha mais servo. E quando Paulo chega em Corinto, ele tem essa dificuldade, porque agora eles são cristãos. Mas aqueles cristãos que eles têm, é aqueles cristãos judeus, que criaram para si também esse ego de superioridade. Porque quando eles olham para o samaritano, eles não acreditavam que o samaritano era participante das bênçãos do Senhor. Quando eles olham ali para o samaritano, até os próprios apóstolos de Jesus olharam: Jesus, então vamos passar por Samaria? Jesus fala: é importante que nós passamos por Samaria. Em vez de dar a volta por outro lugar, porque eles davam a volta, eles atravessavam pelo mar, mas eles não passavam por Samaria. Jesus chega em Samaria e mostra para aquela mulher e fala: a água que você está buscando e você vai ter sede, mas a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Porque Jesus, ele é a fonte da água da vida. Jesus, ele é realmente aquele que nos supre. Jesus é aquele que, por mais que o nosso corpo venha cair aqui, por falta de água, por exemplo, mas nós seremos erguidos lá no céu, porque dentro de nós jorra a fonte da água da vida. Mostrando para cada um deles, e os apóstolos, por esse período, pelo menos de 3 anos e meio, nenhum deles conseguiu compreender a mensagem de Jesus. Tanto que quando Jesus ele morre, eles voltam a pescar. Estava Pedro peladão dentro do barco, ali junto com os outros apóstolos, se desviaram, em propósito. Jesus tem que aparecer, enganando-se a si mesmo, convencido de que amava: eu amo o Senhor. Mas após Jesus falar com ele, ele olha assim: realmente eu não amo o Senhor. Eu falo, a minha boca diz uma coisa, mas o meu coração diz outra. A minha boca diz aquilo que os meus ouvidos querem ouvir, mas o meu entendimento não confirma aquilo que eu estou falando. Jesus fala para Pedro: se você me ama, então vai e faz aquilo que eu te chamo para fazer. É essa referência que os gregos têm do que é servir o Senhor, a referência dos crentes judeus. Só que dentro deles ainda existia esse orgulho, na igreja de Corinto existia essa vaidade, essas divisões, porque agora achavam que era natural que dentro do povo, ali na Grécia, aquele que ficava ali na beira da esquina pensando muito, ou que tinha algumas respostas, as pessoas idolatravam ele ali como se ele fosse um Deus agora. Você olha na igreja católica, por exemplo, o Papa não sei quem lá, até esqueci o nome dele, parece que através dele aconteceu uma cura. Agora o cara é um santo, endeusando ele. Não, agora ele foi ali canonizado, né? Não só ele, mas teve uma mulher, teve criança, não sei quem, que através deles aconteceu ali um milagre. Agora eles foram canonizados, agora eles são santos. São pessoas que agora as pessoas dedicam a sua devoção. Chegam ali: São Paulo, preciso disso, preciso daquilo. Paulo já está morto há muito tempo. Está aguardando a igreja para poder juntos
estarmos com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Mas tem gente que vai ali, Santo Antônio, Santo isso, Santo não sei o que, dedicam devoção. Quando vai falar com Deus, Pai nosso que está no céu, santificado, só sabe falar isso muitas das vezes. Vai falar com Maria, Ave Maria, não sei quem, não sei o que, vai falar, dedicam devoção a pessoas que já morreram, mas muitas das vezes são incapazes de reconhecer que só Cristo faz aquilo que ninguém tem poder de fazer. E isso existia entre os crentes de Corinto. Olhavam para o homem e começaram a endeusá-los. E Paulo vem falando, alguns têm habilidade diferente de outros, porque ninguém tem a mesma chamada. Eu posso ter a chamada de ensinar, o pastor Eduardo para ensinar, o pastor Adriel, o pastor Thalio, mas cada um tem o seu estilo diferente, cada um tem a sua vocação diferente. É claro que cada um recebe uma revelação de Deus de uma forma diferente, mas o entendimento é o mesmo. Mas não é por causa disso que agora um é melhor do que o outro, eu sou melhor que ele, eu sou melhor que não sei quem. Mas agora eles têm esse entendimento de Paulo. Como eu falei, Paulo ele não é um pastor local, ele não está ali junto deles para começar a corrigir, a exortar, ele está de longe, e aquilo que ele ouve é aquilo que é transmitido pelos outros irmãos. E Paulo agora ele escreve esse capítulo 4 da carta aos Coríntios, falando para eles a importância de verdadeiramente servir ao Senhor. Aqui no capítulo 4, Paulo ele fala que eles padeciam necessidade. Aqui no capítulo 4, Paulo fala que eles eram perseguidos. Paulo ele fala que muitas das vezes eles tinham que se submeter a coisas que hoje as pessoas jamais fariam, que é olhar para o adversário, para aquele que nos quer mal e desejar a ele o bem. Aquele que se levanta contra a nossa vida para querer nos humilhar, nos ofender, ou querer apontar erros do nosso passado, olhar e dizer, Jesus salvou minha vida, Jesus vai te salvar também. Você fala isso porque você não sabe o poder de Deus, e isso mudou por muitas pessoas. Se levantam para falar aquilo que a gente era, muita gente levanta agora com espírito de morte. Não, você vai morrer, seu miserável. Está falando mal de mim, então você vai morrer. Porque não nasceram dentro deles ainda, dessas pessoas que têm esse tipo de comportamento. Cristo verdadeiramente é a essência do Senhor. Paulo, quando ele fala para eles, falam, vocês estão numa posição agora de reis, vocês agora estão achando que estão acima de todo mundo. Eu acho interessante o que Jesus ele fazia com os apóstolos, que Jesus sendo o mestre, sendo o Senhor. Jesus um dia ele vai pegar os apóstolos, vai colocar todo mundo assim, sentado, vai lá, vai pegar uma bacia para um lado, uma toalha, e vai passar para começar, sem falar nada, vai começar a lavar os pés de cada um deles. E muitos sem entender vão ficar ali, eu não sei o que Jesus está fazendo, mas eu vou ficar ali. E Jesus começa a lavar os seus pés. Lavava o pé, secava, abaixava ali, lavava o pé de outro, de todos eles. Chega na vez de Pedro, olha não, meu pé você não vai lavar não. Esse não é o conceito de que é ser superior. Esse não é o entendimento do que é ser um líder. Porque de forma alguma um líder, de forma alguma um superior, ele vai se abaixar para lavar os pés de um servo. De forma alguma, o imperador de Roma, ele abaixaria para lavar pelo menos o pé da sua mãe, aquela que gerou ele não faria isso. De forma alguma ele abaixaria para ali agora, descer do seu trono, pegar ali um cálice, com suco, com pão, com a refeição e entregar na mão do copeiro, ele não faria isso. O entendimento de Pedro do que é servir é estar acima de todos. Para ele, o que é servir é isso. É estar numa posição de superior. Mas Jesus mostra para ele, Pedro, se você não deixar que eu lave os seus pés. Em outras palavras, Pedro, se você não entender o que eu estou fazendo aqui, você não tem parte comigo. Se você não conseguir compreender que para Deus o conceito de servir é diferente do conceito do homem, você não merece receber tudo aquilo que você tem recebido. Porque o conceito de Deus de grandeza, ele fala assim, quer ser o maior,
do reino do céu seja o menor aqui. Porque aquele que for o menor aqui será o maior lá. Os apóstolos vão criar agora dentro de si questões. Porque parece que eles tinham um tempo muito vago. Agora eles começam a olhar assim, quem é o maior? Tem 12. Dentro dos 12, algum tem que ser o preferido. Dentro dos 12, algum tem que ser o maior. Alguns dos 12 tem que ser o líder. Agora alguns começam a olhar, deve ser Pedro, Tiago e João, são os que mais estão juntos com Jesus. E olha assim, Tiago não sei, mas deve ser, eu tenho quase certeza que é João. O outro olha assim, eu concordo, porque João está ali, é o discípulo amado de Jesus, mas eu acho que deve ser Pedro, porque de todos o que mais é Pedro, e Jesus não colocou ele, não excluiu ele dos outros, Jesus ainda mantém ele ali. Começam a criar agora essas divisões, esses conflitos entre eles. E Jesus fala para eles: quer ser o maior? Quer ser grande? Que você sirva a todos. Porque será maior aquele que servir a todos. E eles não conseguem compreender. Como assim? Aquele que é maior é servido por todos, não ele serve a todos. Porque o conceito deles de ser grande, o conceito deles de grandeza, era um conceito segundo o entendimento humano. Mas Jesus veio mostrando para cada um de nós que o Senhor nos chamou para ser grandes no seu reino. O Senhor nos chamou para ganharmos destaque do seu reino, não nessa terra, não com holofotes, não com aplausos, não com o oba-oba das pessoas, mas é sujeitando aquilo que o Senhor nos chamou para levar a palavra, porque é isso que Paulo ele dedica para ensinar, que sirvam ao Senhor de verdade, que larguem agora essa vaidade, que larguem agora esse orgulho, porque aqui vaidade é um termo muito amplo. E a vaidade é um cuidado extremo, uma dedicação extrema a algo. Existem pessoas que são extremamente vaidosas à sua imagem. Eu estava vendo uma coisa que é uma aberração aquilo. O cara lá que até um tempo atrás ele era o Ken, né? Aquele boneco, o marido da Barbie lá, namorado do si. O Ken humano. O cara gastou uma fortuna para querer ficar parecido com o boneco. Gastou uma fortuna mexendo no nariz aqui, ali, fez aquilo, outro. Aí agora o cara não quer mais ser o Ken, agora ele quer ser a Barbie. Aí você olha assim, Michael Jackson, o cara, né? Era negro, porque não vou falar melhor, o cara era negro, cabelo ali, afro. Agora o cara ele muda, ele conseguiu ficar branco com o nariz mais fino que a ponta da caneta, assim, ó. Porque um cuidado extremo com a sua imagem. E essa vaidade que eles tinham era uma vaidade de se engrandecer, uma vaidade de se achar superior aos outros em questão de conhecimento. Mas essa vaidade tem um termo muito amplo, porque hoje dentro da igreja talvez as pessoas não estão se achando superior de forma intelectual, por mais que possa existir. Eu sou mais sábio, eu sou mais inteligente. Eu não tenho estudo, mas eu tenho mais entendimento do que o outro. Eu não sei ler, mas eu compreendo melhor as coisas de Deus. Mas existem pessoas que olham, começam a olhar para a sua imagem e querer se autopromover, querer se engrandecer. Porque o que importa para nós, de igreja do Senhor, não é aparecer. Porque o que brilha no meio da igreja é o sol da justiça. Quem tem que brilhar no nosso meio é a resplandecente estrela da manhã. É Ele que tem que brilhar. É Ele que tem que atrair a atenção de todos. As pessoas ficam ali, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro para atrair a atenção. Mas quem tem que atrair a atenção é o Senhor. Porque quem teve essa vaidade de atrair a atenção de todos foi Satanás, ele foi derrubado pelo Senhor. E ele não tem mais agora direito à misericórdia. Então toma cuidado, crentes, com aquilo que você deixa entrar no seu coração. Porque hoje talvez você não tenha a vaidade de querer ocupar o lugar do pastor. Você não tem a vaidade de querer se achar grande intelectualmente do que alguém. Mas você tem a vaidade de querer se engrandecer a respeito de outros irmãos e querer colocar ele para baixo para querer se promover. Não só no meio da igreja, mas no seio da sua família, no seu trabalho. Porque infelizmente existe gente assim, para querer o tapete do outro, procura falha no outro, para chegar lá no chefe, chefe, aquele dali está vacilando, aquele está errando, eu acho que eu sou mais qualificado para o lugar dele.
Então toma cuidado com aquilo que você deixa entrar no seu coração. Alguns dos fariseus, os saduceus chegavam a Jesus e falavam: Senhor, ô Rabi, ô Mestre, o Senhor tem reparado que os seus discípulos eles não davam a mão para comer. Eles estão impuros. Jesus fala: o que contamina o coração do homem, o que contamina o homem, por exemplo, não é aquilo que entra, não é ele pegar o alimento ali de uma forma literária, né? O Senhor estava querendo dizer. Porque, é claro, se você pegar um alimento sem lavar, você pode estar sujeito a algum tipo de bactéria, alguma infecção, alguma coisa. Mas o que o Senhor estava mostrando para eles é que o que contamina o coração do homem, o caráter do homem, quando eu falo homem, não é do sexo masculino, estou falando do homem e do ser humano. O que contamina não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. Porque aquilo que sai é o que já está dentro. Aquilo que você coloca para fora é aquilo que já está no seu coração. Então, o pastor já falou no culto de domingo passado, se não me engano, que das várias coisas que o Senhor rejeita, existe uma das coisas ali que abomina e contamina a si mesmo, e abomina a sua própria alma, que é aquele que semente discorre entre os irmãos. Então toma cuidado com aquilo que você deixa habitar no seu coração. Toma cuidado com aquilo que você tem deixado crescer dentro de você. Eu tenho uma voz melhor do que aquela irmã. Quando eu canto, acontece. A minha voz é melhor. Eu ensino melhor. Eu prego melhor. Quando eu vou ali para a igreja, o pano que eu passo é melhor do que o outro que está passando pano. Porque a maldade no coração do homem não começou agora. Se você olhar ainda lá na família de Adão, isso já começou a existir quando Caim ele mata o seu irmão. O ar de superioridade, de querer ser maior, começou lá na família de Adão. Na verdade começou no céu, mas no homem começou ali na família de Adão. Então Paulo ele vem mostrando para cada um deles que era necessário eles largarem desse orgulho, porque isso era a razão da divisão entre eles. Hoje, quando você olha algumas igrejas que estão sendo divididas, não é apenas aquele que está entre eles que induz a divisão. Porque para acontecer a divisão, tem que se levantar alguém para querer dividir, alguém com uma certa influência. Mas esse que divide, ele consegue corromper, ou ele consegue levar junto dele aqueles que os seus corações já estão corrompidos. Porque aquele que é servo do Senhor, aquele que compreende a mensagem de Jesus, entende aquilo que o Senhor diz, que por mais que desça outro anjo, trazendo uma outra palavra, seja anáfema. Por mais que vier o outro anjo trazendo outro evangelho, trazendo outra mensagem, falando que tudo isso que nós estamos ensinando aqui é mentira, não escuta, não dê ouvido, não siga ele, não renuncie a sua fé, não negue a sua fé. Porque o próprio coração do homem pode corromper e levar ele para distante daquilo que Deus ele tem. E é justamente isso que Paulo ele vem ensinando. E é isso que o Senhor quer transmitir para nós nessa manhã. Porque por mais que não se levante, tomara que isso nunca aconteça, em nome de Jesus, alguém que não assumiu para querer dividir. Mas no coração das pessoas é que muitas das vezes nasce também a divisão. Porque como eu já falei, na igreja de Corinto, que começou a divisão foi os crentes, não foram os líderes. Não foram eles que induziram, nenhum deles colocaram esse entendimento de divisão. Mas veio do próprio povo. Alguns anos atrás, os mais antigos vão conseguir lembrar que uma coisa que batia muito aqui, eram as panelinhas. As panelinhas que existiam aqui dentro da igreja. Era como se fosse realmente as facções que existiam aqui dentro da igreja. Chegava um novo convertido, pegava esse novo convertido, já dava um jeito de encaixar ali, e esse sem saber de nada já tinha algum tipo de desentendimento ali. Aí tinha culto que Deus falava aqui no nosso meio de forma poderosa: se você não pedir perdão agora, você vai morrer, vai para o inferno. Retrato com seu irmão, o pastor tinha que falar não sei o que. Aí você vira que se retratando. Não sei se era de verdade, mas que dia a gente via. Um ali, outro aqui, não sei o que, porque dentro de si eles reconheciam que existiam esse sentimento de facção, essa divisão. E a palavra diz que um reino dividido ele não vai prevalecer.
Quando você olha algumas igrejas se acabando, não é porque ali Cristo fracassou, mas é porque aqueles que se colocaram na condição de servo, eles verdadeiramente não entenderam o que era servir. Quando você olha alguma igreja, aquela igreja que fechou, o pastor entregou o ponto, os irmãos, Cristo ali não foi derrotado, porque se Cristo estivesse ali, a igreja não tinha sido dividida. Se Cristo estivesse ali, a igreja não tinha sido dividida, não tinha se acabado. Você olha aqui no nosso bairro, você já estava olhando, tem mais igreja, por incrível que pareça, tem mais igreja aqui dentro do fundo. Tem mais igreja do que ponto de droga aqui dentro do bairro. Cada igreja que você vai, olha assim, meia dúzia ali. Mas se for parar para olhar, a maioria aqui, pelo menos alguma outra foi dividida. É uma coisa absurda. O cara que até um dia desse era novo convertido, ele acha que agora ele tem entendimento. Ah não, agora eu conheço os mistérios de Deus, eu conheço aqui a palavra do Senhor, se autopromove líder. Ah não, agora eu sou pastor porque agora eu fui chamado por Jesus para ser pastor. Pega meia dúzia ali e corrompe. Ah, eu sou líder dos jovens, eu tenho uma influência com os jovens, agora o cara sai e leva muita gente junto com ele. Mas não entenderam o que era servir. Nós glorificamos ao Senhor, porque aqui nós não temos esse ar de superioridade, mas aqui nós sabemos o que é servir ao Senhor. E aqueles que não sabem o que é servir ao Senhor, Deus ele usa profeta para falar que ainda tem aqui. Para você ver que para cada um de vocês compreender que Deus ele tem misericórdia para servir. Que aqueles que não sabem o que é servir, aqueles que não acreditam, Deus ele usa profeta e fala, ó, tem gente que não está acreditando, tem gente que está duvidando. Ei, meu servo, sou eu que estou falando aqui com o profeta. Mas muito disso também é por causa de um pastor que ora, de um líder que ora, de uma igreja que ora, de gente que ora, que paga o preço pela igreja, pelos irmãos, que tem entendimento de que a igreja somos nós e que se nós não auxiliarmos o nosso pastor, o nosso líder, será muito mais pesado para ele. Então, quando Paulo ele ensina isso para os crentes de Corinto, ele dá a eles esse entendimento de que a vaidade corrompe, o orgulho corrompe, o ar de superioridade corrompe, e mais cedo ou mais tarde, isso vai abominar sua própria alma. Porque vai agora começar ali a ver divisões. Vai começar a ver aquela fofoca, a miséria, mas sempre existe. Mas isso vai tomar uma proporção ainda maior. E para aqueles que são naturais, aqueles que não se debruçaram, que não compreenderam os mistérios de Deus, é a hora de estar buscando mais os mistérios do Senhor, porque Deus ele revela, Deus ele mostra. Aquilo que faz, tudo que acontece no nosso meio por parte do Senhor, não é porque nós somos dignos, porque ninguém é digno de estar sentado aqui. Nenhum de nós somos merecedores, ninguém merece nada da parte do Senhor. Mas Ele nos fez ovelha do seu pasto. Ele se entregou por cada um de nós. Ele nos deu o direito à vida eterna. A graça pertence a Ele, e essa graça nos atingiu. Então, se nós estamos aqui, aproveite cada momento na presença do Senhor, porque aquilo que você aprende que você vai levar para a sua vida toda. Obreiros do Senhor, aquilo que nós aprendemos aqui, nós vamos levar para a nossa vida toda, quer seja para auxiliar o nosso pastor, ou quer seja numa outra empreitada que o Senhor nos colocar, independente do que seja, nós temos a palavra do Senhor para nos guiar, para nos conduzir, e eu vejo esse trimestre como algo fundamental para a nossa vida. Nós estamos estudando a respeito de uma igreja que tinha o poder de Deus, que tinha ali os dons, dentro deles ainda existiam muitas arestas que precisavam ser aparadas. Existiam muitas coisas que precisavam ser deixadas para que eles estivessem verdadeiramente na condição ali de serem referência para outras pessoas. Amém? Alguém quer acrescentar algum comentário ou alguma pergunta? Se não houver ninguém, vamos para o segundo tópico, a humildade dos apóstolos. Aqui, Paulo contrasta
juízo, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Não somos loucos, nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Paulo, quando ele dá essas palavras para cada um deles, como já o próprio comentarista no sarcástico, mostra para cada um deles que nós, a partir do momento que aceitamos a Jesus, o mundo nos olha como um espetáculo. Porque muitos, quando olham o poder de Deus, o que está acontecendo aqui, eles não dizem que isso provém de Deus. Se você olhar, estava vendo um tempo atrás, um dos programas mais demoníacos que eu acho que já teve em rede, assim, canal aberto, foi o programa do Tony. É legal de ver, porque tem isso, tem aquilo, mas é um dos programas mais demoníacos que eu vi. Porque tinha uns quadros lá, que era a igreja do pastor do poderoso castigo, a igreja, e você via um espetáculo ali que eles faziam, um show de horrores que eles faziam. Tinha uns momentos ali, vamos tirar o demônio da pessoa, e fazia ali, porque a referência deles era a igreja, eles não estavam comparando com outros lugares. Porque quem é que tem pastor? A igreja católica? O centro de Macumba tem pastor? Eles estavam usando a igreja como forma de espetáculo. E fazia ali aquele horror. E pecavam contra o Senhor como se a vida deles não fosse ser condenado ao inferno por causa daquilo ali. É claro que se eles se arrependerem, buscarem ao Senhor, o Senhor tem misericórdia para eles. O Senhor tem salvação também para eles. Mas se morrerem na condição cristã, no pensamento cristão, é o inferno que realmente aguarda. Há um tempo atrás estava vendo muita gente falando isso aí, o que fez isso muitas das vezes acontecer. E outras pessoas lá passarem por algumas coisas que passaram, é se levantar contra Deus como eles fizeram. Então quando você olha um quadro como aquele ali, é esse entendimento que muita gente tem da igreja. Quando pega, por exemplo, do mover do Espírito de Deus aqui, que você sente a presença de Deus, e as pessoas rodam aqui e falam em língua estranha, e profetiza e tal, mas outras pessoas olham isso aqui como uma palhaçada, olham isso aqui como um circo, como mera demonstração de emoção, como se tudo aquilo que acontecesse no nosso meio, nenhum pingo tivesse a ação de Deus. Quando Paulo fala que somos colocados como espetáculo no mundo, é por causa disso. Eles pegavam agora os cristãos do passado e colocavam para lutar contra gladiadores, prisioneiros que colocavam ali condenados à morte, mas agora eles eram colocados como gladiadores. Pegavam agora os cristãos e colocavam lá para servir de espetáculo. A morte desses homens, mulheres e crianças para eles era um espetáculo. Colocavam ali contra os leões que eram soltos também dentro da arena. Para eles aquilo ali era o auge. Então Paulo, quando ele vem falando para a igreja de Corinto, ele fala: nós somos colocados como espetáculo diante do mundo. Se você acha que você vai aceitar Jesus, que você vai servir o Senhor, em qualquer lugar que você for, você vai ser tratado igual presidente, você está enganado. Talvez o presidente hoje não é qualquer lugar que ele chegue que ele vai ser, né? Mas se você está achando que você vai chegar em algum lugar e você vai ser tratado como uma estrela pop, você está enganado. Você não vai atrair o oba-oba das pessoas. Aonde você for, você vai ser tratado como uma escolha do mundo. Aonde você for, você vai ser tratado como um louco, como um rico. Porque é isso quando as pessoas lá fora olham para mim e para você. Nós fôssemos um monte de lixo. Ser crente, eu não quero ser crente, não. Ser crente é ser antiquado, né? O pessoal muito tempo falava isso. Ser crente é ser. Hoje em dia, se você for parar para olhar, algumas igrejas começaram a se adaptar. Começaram a deixar de falar algumas coisas. Eu não estou falando de uso e costume, estou falando de ensinamento, de doutrina. Algumas igrejas agora só falam que o céu é para cima e não falam que o inferno é para baixo.
Algumas igrejas hoje esqueceram de falar contra o pecado e só falam de prosperidade, só falam de bênção. O Senhor, Ele é amor. O Senhor é aquele que se entregou na cruz do Calvário pela nossa vida. O Senhor é aquele que olhou e disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas se esquecem que essa mesma palavra diz que o Senhor vai vir e vai fazer a separação daquele que serve e que não serve. Se esqueceram de falar ou estão omitindo das pessoas que o Senhor disse que no último dia o inferno, a morte, tudo vai ser lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Se o inferno você acha que é um lugar pior, ainda tem um lugar pior ainda que o inferno. O anticristo, aqueles que não quiseram servir o Senhor, todos aqueles que se levantaram contra a igreja, todos aqueles que não reconheceram Cristo como Senhor, todos vão ser lançados lá. E todos aqueles que estão no meio da igreja, que não são igreja, também vão ser lançados lá. Mas mudaram, estão tentando adaptar a forma de servir o Senhor, deixaram de ser protestantes. Eu estava vendo um pastor falando, ele foi convidado lá no programa, para poder falar sobre o movimento gay, e ele até chorou. Porque as pessoas aí estão fazendo isso, fazendo aquilo. Eu também já fui rejeitado, eu não sei o que, então começaram agora a querer botar pano quente para as pessoas acharem que, não é dessa forma. O pastor lá, ele falou que isso é coisa do diabo, né? Que a homossexualidade não é algo genético, é um comportamento, e além de ser um comportamento, é um espírito por parte de Satanás, porque a palavra do Senhor nos mostra que o Senhor entregou o homem às suas paixões, por não querer servir o Senhor. O Senhor entregou, o Senhor não tem compromisso com ele, não. E agora as pessoas, não, nasceu desse jeito, é assim e tal. E quando vê um pastor, vê um líder, vê alguém e fala: não, isso não é de Deus, não, isso é coisa do diabo, se morrer você vai para o inferno. Aí levanta alguém: não, ele não quis dizer dessa forma. Não é bem assim que ele quis dizer. Estão tentando diminuir aquilo que a palavra diz. Estão querendo ali agora amenizar. Não é. Quando o Senhor fala que ele é fogo consumidor, não é exatamente esse tipo de fogo. E quando Paulo ele vem ensinando, ele mostra para cada um deles que você quer servir o Senhor, você quer realmente morar no céu, você quer realmente ser participante das bênçãos do Senhor, se prepara, porque você vai ser humilhado, você vai ser espetáculo para o mundo. As pessoas vão te taxar como louco. Como assim? Ir para a igreja nessa pandemia, aglomeração, pegar na mão, abraçar. Como assim? Participar ali da Santa Ceia, que os obreiros botaram a mão no pão e partiu, você vai comer esse pão? Como assim você vai chegar ali na igreja e vai sentar do lado de alguém que está ali, que está respirando, que pode falar e jogar saliva? Como assim? As pessoas não têm como os loucos. Se prepare, se quer ser servo do Senhor, você vai sofrer, porque quando Paulo ele fala aqui, no versículo 11, ele fala: até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Se quer ser servo do Senhor, verdadeiramente se prepare, que as pessoas vão falar de mim e de você. Tem uma analogia que as pessoas falam, né, que a árvore que dá fruta é a árvore que sofre pedrada. Você nunca vai ver alguém ali com a pedra na mão, tacando um pé de manga que não tem fruta nenhuma. Né, a molecada, eu já fui criança também, se jogava pedra na árvore que tinha fruta e fruto maduro, porque a intenção era tirar aquele fruto dali. Então quem vai sofrer pedrada é quem dá fruto, quem vai sofrer injúria é quem dá fruto, é quem faz algo para a obra do Senhor. Existem pessoas que não fazem nada,
Existe gente que não faz nada, mas quando vê alguém fazendo alguma coisa, olha ali, os favoritos do pastor estão fazendo ali para atrair ali a atenção do pastor. Estão fazendo ali para o pastor ficar falando isso, para fazer aquilo. Dá o dia ali de ofertar alguma coisa na igreja. Tem gente que prefere ir lá no cinema. Se você for no shopping, você não vai gastar menos de R$50. Porque é tudo dentro daquele lugar. Até um sorvete é caro. Se você for sozinho, se você levar filho, mulher, amigo, não sei o que, você no cinema, a pipoca é mais cara do que o ingresso do filme. Mas quando fala na hora de ofertar na igreja, fica ali retendo. Aí chega alguém que é liberal na obra do Senhor, que gosta de colaborar com a obra do Senhor. Ah, não, eu vou ofertar aqui o painel da igreja, a cadeira, vou ofertar as reformas dos bancos, eu vou ofertar aqui um data show novo, que não tem mais data show aqui na igreja. Aí começa, não, está fazendo isso porque quer receber a atenção do pastor, quer que o pastor fique falando. Então entenda, crente do Senhor, entenda aquilo que a palavra do Senhor tem para mim e para você. Entenda aquilo que nessa manhã o Senhor tem preparado para mim e para você. Nós vamos sofrer perseguições, nós vamos sofrer injúrias, as pessoas vão se levantar contra mim, contra você, lá fora ou aqui dentro, independente de onde seja, mas de forma alguma devemos negar o Senhor. No trabalho de evangelismo nós vemos isso constantemente. De 90% das casas de desviado que nós vamos, de descrente que nós vamos ali, 90% vai falar, eu saí da igreja por causa de fofoca dos irmãos, eu saí da igreja por causa disso, por causa daquilo outro. Nenhum fala, eu saí da igreja porque eu fui fraco o suficiente e eu não quis servir o Senhor verdadeiramente. Eu saí da igreja porque as pessoas ficavam falando, o pastor falava comigo que eu precisava mudar, que da forma que eu estava não estava certo. Eu saí da igreja porque eu vivi uma vida de promiscuidade, vivi uma vida de pecado, de difamação, eu vivi uma vida de fofoca, de contenda, de divisão, e o pastor falou que do jeito que eu estava, eu ia ser disciplinado. Então eu saí da igreja, ninguém fala isso, todo mundo, eu saí da igreja porque o pastor falou coisa que eu não gostou. Eu saí da igreja porque se levantou as irmãs fofoqueiras lá e falou isso, falou aquilo outro. Mas entenda, cada um de nós, se queremos verdadeiramente chegar ao céu, se prepare que nós vamos sofrer aqui. O julgamento do crente é aqui, não é lá não. Se você, tem gente que fala, né? Ah não, só quem me julga é Deus. Só Deus que tem que me julgar. Só quem pode me julgar é Deus. Se prepara. Porque é aqui que o crente é julgado. É aqui que a sua fé é colocada à prova. É aqui que as pessoas falam verdadeiramente se você serve ou não serve. É no seio da sua família. Que é lá que as pessoas verdadeiramente te conhecem. É com a sua esposa. É com o seu esposo que você dá testemunho se você serve ou não. Por mais que ao homem nós devemos conseguir enganar, aos olhos do Senhor ninguém consegue. Nicodemos, ele sai de noite, pega ali uma capa, se cobre e vai até onde Jesus estava, porque ele não queria que as pessoas olhassem que ele estava indo de encontro a Jesus. Quando ele chega lá, Jesus fala, ele não compreende os mistérios de Deus. Nicodemos, ele era influente, ele era um líder, ele era alguém que as pessoas olhavam e queriam ser igual. Mas ele mostrou ali, não só para Jesus, para os apóstolos e para as pessoas que estavam lá, que por mais que ele tivesse todo o entendimento dessa palavra, nenhuma vírgula entrou no coração dele e mudou aquilo que ele pensava a respeito do que é verdadeiramente servir o Senhor. Então nós que somos servos do Senhor, conheceremos a Cristo a partir do momento que buscarmos conhecê-lo. Eu já falei para algumas pessoas, quer conhecer Jesus? Não só apenas a oração, não só apenas, Senhor, me revela como o Senhor mostrou ali a Paulo, no Monte da Transfiguração, a Moisés, que Deus passou e viu a glória do Senhor ali pelas costas, mas se debruce na palavra do Senhor,
ao entendimento da palavra. Não precisa ser pastor, não precisa ser formado em teologia para conhecer, para compreender, não. Porque o Senhor, Ele está acessível de todo mundo. É só pegar, abrir a Bíblia e ler. Se você pegar o seu celular, depois fizer essa experiência, você vai abrir lá nas suas configurações e você vai olhar a bateria do seu celular. E você vai olhar cada aplicativo, o tanto de bateria que ele consome pelo tempo que ele consome. Você vai ver o tanto de tempo que você passa no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp. Por mais que você não venha ter sobre o controle, mas o seu celular tem, o meu celular tem. Se você olhar o nível de bateria, o tempo de tempo que ele consome, você vai ter o entendimento do tempo que você dedica ao estar no Instagram, Facebook, WhatsApp, algum tipo de aplicativo, Netflix, algum jogo, alguma coisa que você usa para se distrair. E se eu e você usarmos pelo menos parte desse tempo, que é errado usar a rede social, estou falando isso, mas eu estou falando que questão de prioridade. Se eu quero conhecer o Senhor, eu devo buscar a palavra do Senhor, eu devo buscar o entendimento da palavra do Senhor. Eu devo orar, não apenas orar, mas eu devo ler a Bíblia, conhecer a palavra do Senhor. Porque na palavra do Senhor nós vamos ver que nós somos espetáculo para o mundo. Porque quando olham para nós, muitas das vezes, quando não atribui a Satanás, atribui algum tipo de espetáculo, um monte de palhaço ali. Porque é isso que as pessoas falam de nós lá fora. Loucos, Paulo até fala, vocês são sábios, né? Vocês são entendidos, mas nós que servimos ao Senhor, nós somos loucos por Jesus Cristo. Se for para ser chamado de louco, eu vou ser chamado de louco. Se for para ser chamado de doido, não tem problema, me chama de doido, mas eu sou doido por Jesus e eu sei para onde eu vou. Porque a loucura do Senhor, que vocês falam que a gente é louco, né? A loucura de Deus é muito mais sábia do que a sabedoria do homem. Tanto que quando Paulo ele chega em Atenas, começa a falar dessas coisas, dessas loucuras, ele é colocado ali entre os doutores, e Paulo vem descarregando sobre eles ali tanto conhecimento, tanta palavra, que eles não conseguem, eles ficam tão abismados que eles falam, não, pera aí, a gente tem que parar aqui, tem que dar um tempo para a gente raciocinar, tem que dar um tempo para a gente pensar, volta outro dia, vamos continuar isso outro momento. Eles não tinham argumento para querer combater aquilo que Paulo estava falando. Porque quem dá isso não sou eu, não é você, é o Senhor. O conhecimento, a revelação é por parte de Deus. Eu posso ser entendido da Bíblia, de conhecer cada letra, cada vírgula, onde está escrito, é memória fotográfica. Mas se eu não tiver a revelação da palavra do Senhor, o que eu tenho é apenas letra. É a revelação da palavra do Senhor que nos conduz. É a revelação da palavra do Senhor que nos mostra que no momento de uma decisão, ao invés de procurar o feiticeiro, porque tem gente que vai se consultar com o feiticeiro, tem gente que vai se consultar ali em Tabajara, ali no centro espírita, tem gente que vai se consultar com um ou com o outro. Eu entendo que no momento de uma decisão eu vou consultar o Senhor, eu vou procurar o auxílio de Deus, eu vou procurar o conselho, a orientação do pastor, o anjo da igreja, o meu pastor. Eu vou procurar conselho com a irmã do centro de oração, eu vou procurar conselho com o pastor. Se o meu pastor direcionar alguém, está sendo direcionado por Deus. Então, quando nós compreendemos isso, nós entendemos que vamos ser tratados como espetáculos ao mundo, como os loucos, sofreremos, vamos padecer, alguns mais, outros menos. Quando eu falo em questão de sofrer, talvez aqui a gente não está sofrendo, mas pare e pense que em pleno século XXI, do outro lado, existem pessoas que estão sofrendo. Aqui talvez não tenha ninguém botando arma na nossa cabeça, mas um tempo atrás tentaram fechar a porta da igreja, ameaçaram de multar, de prender, de fazer acontecer. Mas em outros lugares, os ditadores, os líderes de alguns países colocam a religião desse país vai ser isso. Se eu não me engano foi na Coreia do Norte. Não pode ter cristão. Não pode. Aquilo que as pessoas participam é só aquilo que o governo permite, é só aquilo que o ditador permite. Então pare e pensa que em pleno século XXI, por mais que eu e você não temos esse entendimento na prática do que é sofrer perseguição por amor a Cristo, mas em outro lugar, em pleno século XXI, existem pessoas que estão sofrendo perseguições por amor a Cristo. Lixos ou escórias. Pessoas que olham para a igreja, pessoas que, assim como olharam para Jesus, cuspiram no Senhor, colocaram uma coroa de espinho,
Colocaram ali trapos sobre ele, como se fosse um manto real. Colocaram ele numa cruz, achando que poderiam calar a voz do Senhor, achando que poderiam parar ao avanço da igreja do Senhor. Eu acho interessante que Gamaliel, o instrutor de Paulo, ele fala que se aquilo que estava sendo anunciado, porque antes não era conhecido como Evangelho, a mensagem de Jesus era anunciada como a mensagem do caminho. Ele fala, se essa mensagem do caminho for poderosa, e realmente como Jesus está falando, ninguém tem o poder de parar o avanço disso. Se for do homem, vai acabar, assim como outros se levantaram se dizendo ser o Cristo e acabaram. Mas se ele realmente for de Deus, isso não vai acabar. Não vai ser o império que vai calar, não vai ser os sacerdotes que vão calar, não vai ser a voz do povo gritando Barrabás que vai calar a mensagem de Jesus, mostrando para cada um de nós que mais de 2000 anos depois a igreja continua crescendo, a igreja continua forte e a igreja continua seguindo marcha triunfal até a morada celestial de Cristo Jesus. Glórias a Deus. Vamos para o terceiro tópico, já finalizando, que tem título As Marcas de um Pai Espiritual. Terceiro tópico, as marcas de um pai espiritual. O apóstolo Paulo já descreveu de várias maneiras o ministro cristão. Aqui ele descreveu como um pai espiritual, tomando a si mesmo como exemplo. Ele admoesta. Admoestar significa colocar na mente, com o propósito de advertir e reprovar. Isso pressupõe que uma coisa está errada e precisa ser corrigida. A admoestação é feita para levar a uma mudança. Os pais espirituais têm a responsabilidade de admoestar com amor aqueles que são seus filhos espirituais, usando como ferramenta a palavra, com vistas a viverem do modo digno de Deus. Ele ama. É natural que se espere que o pai espiritual ame os seus filhos na fé. Ele procura entendê-los tão profundamente quanto possível e deseja a sua saúde. Procura saber em que aspectos estão fracos para fortalecê-los. Tenta descobrir as suas necessidades a fim de supri-las. Paulo reclama dos coríntios o fato de não ser recíproco o amor que lhes dedicava. 3. Ele gera. Paulo ilustra aqui a unicidade da paternidade. Assim como não há mais de um pai natural, não há também mais de um pai espiritual. Os coríntios poderiam ter mais de um tutor em Cristo, mas não dois pais. O pai, por definição, é um homem que tem filhos. Um cristão não pode ser pai espiritual se não gerar filhos. Infelizmente, há muitos cristãos que nunca foram agentes de Deus para produzirem filhos na terra. Ele é exemplo. Um pai espiritual deve também ser exemplo para os filhos que gerou. Paulo podia dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele não apenas podia dizer: faça como eu digo, mas também podia dizer: faça como eu faço. Ele ensina. Paulo ensinará aos coríntios por 18 meses. Eles tinham sido profundamente alicerçados na palavra. O trabalho de Timóteo, que Paulo lhes enviou, seria lembrar e reforçar o que haviam aprendido. É por meio do ensino da palavra que os filhos espirituais são alimentados. Ele disciplina. Há ocasiões em que um pai espiritual tem que disciplinar o filho. Quando um cristão se desvia da doutrina ou tem um mau comportamento, precisa de correção. Alguns crentes coríntios
haviam caído no pecado e se orgulharam, como se pudesse escapar da confrontação com Paulo. Ele lhes assegura que iria mesmo visitá-los se o Senhor quisesse. Quando o fizesse, verificaria qual era os orgulhosos, ou se tudo o que tinham eram discursos eloquentes, com base na sabedoria humana, quando afirmou que o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Foi para mostrar que o poder de Deus opera por intermédio dos homens espirituais e que o verdadeiro poder espiritual pertence ao reino de Deus. O tom da visita do apóstolo dependeria da atitude. Se ainda demonstrasse espírito rebelde, ele os visitaria com vara. Se contudo fossem humildes e submissos, eles os visitaria com espírito de mansidão. As marcas de um pai espiritual. Verso 14 diz assim: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto como meus filhos amados. Paulo, nós já falamos, quando ele chega lá, ele começa a ministrar a palavra do Senhor e nasce a igreja dos Coríntios. Por 18 meses ele fica lá, ele prega a palavra do Senhor, e cada um desses são seus filhos na fé, nasceram para o Senhor através da oração, através da pregação de Paulo. No trabalho de evangelismo, há muito tempo atrás o pastor já ensinou isso para alguns, já não estão mais entre a gente. Ensinou isso. A partir do momento que você levar a palavra do Senhor e que alguém aceitar Jesus como Salvador, você não deve agora abandonar essa pessoa lá. Ah, não, agora está salvo, agora aprende, né? Se vira. Igual na roça o pessoal fala, né? Meu pai fala que foi assim. Meu avô não sabe nadar, não, jogava ali no rio, aprende a nadar. Não é dessa forma. Então, a partir do momento que aceita-se ao Senhor Jesus, nós temos a responsabilidade de levar a palavra do Senhor, de alimentar, de mostrar a essa pessoa o que é servir a Deus, o que é aquilo que condena, aquilo que é errado, aquilo que é certo. Porque um pai espiritual, ele admoesta, ele corrige, ele ensina, ele instrui. Ele não apenas fala aquilo, eu lembro muito da minha mãe, as correções da minha mãe. Não fala aquilo que eu quero ouvir. Porque muitas das vezes a gente ia, né, no mercado, na época que eu era criança, ia no mercado. Alguns mercados tinham uma seção que era de brinquedo. Hoje em dia nem sei se mais tem isso, mas eu não vejo. Mas alguns mercados tinha seção ali que era brinquedo. Ficava doido, pegava um tratorzinho ali, não, eu quero esse brinquedo, eu quero esse brinquedo. E achando que tinha que prevalecer aquilo que eu queria. E vinha agora minha mãe e falava, não aquilo que eu queria ouvir, mas aquilo que era necessário. Não, não tenho condição, o que você prefere fazer? Você prefere levar para casa no carrinho ou você prefere levar para casa comida? Você prefere comer um alimento aqui ou você prefere brincar com o carrinho? Por mais que sem entendimento algum, mas o pai, ele ensina, ele fala, ele corrige, ele mostra aquilo que deve ser feito, mesmo quando o filho não compreende. O pai espiritual Paulo, quando agora ele se levanta, ele pega e fala, eu não vos escrevo para vos envergonhar, eu não quero envergonhar vocês, porque essas palavras, essa carta, estarão ao alcance de todos. Não é para envergonhar, não é para te humilhar, não é para te diminuir, mas isso que eu escrevo, nas palavras de Paulo, é isso que eu escrevo para vocês, é para que vocês saibam verdadeiramente o que é servir o Senhor. No verso 21, mas esqueci aqui, depois eu vou falar. Paulo fala que eles deveriam olhar para ele e imitar ele como servo do Senhor. Eles deveriam ter Paulo como referência, porque é isso que muitas das vezes nós temos.
né? Eu fui criado pelo meu pai, fui criado pela minha mãe, mas mesmo sem ter o convite do meu pai, eu queria ter a mesma profissão do meu pai. Meu pai era caminhoneiro, até hoje é, e eu falava, eu vou crescer, eu quero ser caminhoneiro, porque de alguma forma eu olhava para ele e aquilo ali de alguma forma me trazia uma referência. Se ele está fazendo isso é porque é bom, então se é bom eu quero fazer também. Então, quando nós aprendemos o que é servir o Senhor, nós entendemos que, aqui o comentarista ele pega e fala que ele coloca, significa colocar na mente das pessoas. Admoestar é fazer, a admoestação é feita para levar a uma mudança, é chegar agora, a pessoa aceitou Jesus, ou até mesmo dentro do nosso lar. Eu sou servo do Senhor, mas meus filhos não são, minha mulher não é, meu pai, minha mãe, meus irmãos não são servos do Senhor. Agora, eu estou na responsabilidade de levar Cristo para essas pessoas. E se agora eles são servos do Senhor, eu agora me coloco na condição de pai espiritual do meu pai ou da minha mãe. O pastor conta aqui que a partir que ele aceitou Jesus, ele é pai espiritual, né, pastor? Dos irmãos, da mãe, do pai dele. Mostrando para cada um de nós de que a partir do momento que nós nascemos para Cristo Jesus, nós temos condições de gerar filhos espirituais. E esses filhos espirituais estão na nossa responsabilidade. Não é responsabilidade agora de apresentar diante de Deus, mas a responsabilidade de levar tudo aquilo que precisa. De levar a palavra do Senhor. A decisão de servir a Deus ou não é deles. Eu lembro que o pastor já me corrigiu há alguns anos atrás, quando iniciamos um trabalho de evangelismo. Estava eu e o pastor Tyron, era vice dele no grupo de evangelismo. Algumas pessoas começaram a aceitar Jesus de uma forma absurda aqui no meio da igreja, de uma forma grandiosa. Grandiosa, enchi um caderninho, pastor Deus, com vários nomes de várias pessoas, coisa de gente de outros lugares. O que a gente fazia? Fazia o trabalho, visitava, então tinha gente que não queria ir para o culto. Tem vezes que eu e o pastor Tyron, o pastor Adriel, a gente saía no meio do culto, ia lá na casa da pessoa, às vezes a pessoa estava dormindo, a gente chegava, batia, vamos para a igreja, esperava a pessoa tomar banho, se arrumava, a gente trazia para a igreja, porque a gente se colocava realmente nessa responsabilidade. Não aceitou Jesus, agora eu tenho que levar Cristo para essa pessoa, mostrando que eu devo fazer aquilo que eu tenho no meu alcance de fazer, mas agora eu não sou responsável pela vida dessa pessoa. A decisão é dele. Você não quer servir o Senhor, você apresentou, você fez a sua parte, você admoestou, você não deixou de falar, você não deixou de ensinar, você fez aquilo que o Senhor Ele te instruiu a fazer. Eu coloco assim que as nossas mãos, elas estão limpas diante dessas pessoas. De levamos a palavra dentro do nosso lar, na nossa família. Não quer servir o Senhor, uma decisão sua, porque servir o Senhor não é uma decisão minha, servir o Senhor é uma decisão de alguém, é uma decisão pessoal. Não é porque eu sou crente, não é porque eu sou servo, que o meu pai, que minha mãe, meus irmãos, os filhos, eles vão ser. Por mais que eu sou referência, por mais que eu oro, por mais que eu busco, mas a decisão de servir o Senhor é pessoal de cada um. O pai espiritual, as marcas, ele ama, ele gera, ele é exemplo, ele ensina e ele disciplina. Ele ama porque ele procura saber o aspecto, ele procura saber onde estão as fraquezas, ele procura fortalecer, ele procura auxiliar naquilo que o filho espiritual está passando. Ele gera porque o pai espiritual, ele só é pai espiritual quando ele tem um filho espiritual. Ele ora, ele busca o Senhor, ele paga o preço do Senhor. Aquela pessoa aceitou a ti como Salvador, e ele vai orando, ele vai pagando o preço, ele vai buscando para que Deus ele realmente faça mudança, ele faça coisas grandiosas na vida dessas pessoas. Assim como o pastor, ele ora pela vida da igreja, ele ora pela vida dos novos convertidos, para que estes realmente conheçam ao Senhor, para que estes, nós vemos os cultos aqui, o Senhor orando, e o pastor orando, nós orando, e os novos convertidos sendo batizados pelo Espírito Santo, conhecendo os mistérios de Deus. O pai espiritual, ele é exemplo. Assim como Paulo ele ensina, assim como Paulo ensinava, parece que olhasse para ele como exemplo, não um exemplo de coisas passadas, mas um exemplo de que Deus ele tem poder, Deus ele transforma. Ele ensina porque ele mostra o caminho, ele mostra aquilo que deve ser feito. Se você parar e olhar, eu estava até pensando nisso quando estava lendo essa lição. Existiam pessoas aqui na nossa igreja que trouxe muitas pessoas para dentro da igreja. Foi pai espiritual de muita gente, mas esse mesmo que trouxe foi o mesmo que tirou. O mesmo que trouxe
ganhou para Jesus, que colocou aqui na igreja, foi o mesmo que tirou esses filhos e levou de volta para o mundo. Então o pai espiritual, ele ensina, ele mostra, não olha para mim, olha para Jesus. Se eu por acaso sou algum exemplo para você, continua olhando para Jesus, porque ele é o exemplo supremo. Eu, por mais que em algum momento da minha vida eu fizer alguma coisa errada, não toma isso como exemplo. Faz aquilo que a palavra do Senhor está ensinando, mostra verdadeiramente. E tem gente que não começa a querer se justificar, porque de certa forma é algum exemplo, alguma referência para alguém. Mas ele ensina, ele mostra. Eu errei, eu fui falho, mas segue a palavra do Senhor, segue aquilo que o Senhor está ensinando através dessa palavra. E por final ele disciplina, ele corrige. Ele fala, por mais que venha a ser duro, por mais que venha a ser pesada a correção, mas ele corrige e ele mostra ao pastor. Quando, por exemplo, ele disciplina alguém, não é para matar essa pessoa, não é para afastar do rebanho, não, essa pessoa agora não é mais digna da salvação do Senhor, mas é para corrigir, para que a disciplina serve, para que esse que está sendo disciplinado veja o peso que tem de ser distanciado do corpo de Cristo, da comunhão com o Senhor, porque a disciplina é isso, não faz mais parte do corpo de Cristo, do sangue do Senhor. Veja o quanto que está perdendo. Eu não estou falando de funções, estou falando do corpo de Cristo, da comunhão com o Senhor. Então, nessa manhã, eu glorifico o Senhor por essa lição, porque eu aprendo bastante com isso, porque eu também sou servo do Senhor. Eu acredito que os irmãos, se depois quiserem ler, não só essa, mas outras lições também que eu falado poderosamente para nós, que nós que somos servos, precisamos aprender verdadeiramente o que é servir. Tá, peço perdão aos irmãos, passei um pouco do horário, expliquei que o relógio da igreja está 4 minutos adiantado, mas já é 10h04, mas peço perdão aos irmãos por terem excedido aqui na lição. Vamos para a conclusão, que diz assim: David Prior dá ao comentário do texto de 1 Coríntios 4, do verso 6 ao 13, o título de Reis e Mendigos. E ao concluir diz o seguinte: todos os cristãos são ao mesmo tempo reis e mendigos. Em outras palavras, a experiência cristã é ser rico em Cristo e também desprezado pelo mundo. Vivemos nos dois mundos e, portanto, deve haver uma tensão. Paulo descreve a verdadeira condição humana nestes termos: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Filipenses 1:29. Já parou para pensar que o discipulado também é uma forma de paternidade espiritual? Então, que Deus possa abençoar a nossa vida, a igreja do Senhor, cada um dos irmãos que, de certa forma, tem sido referência, tem levado a palavra do Senhor dentro do seu lar, no seio da sua família, nos trabalhos de evangelismo, quer seja nos evangelismos da igreja ou aonde você estiver, que todos venhamos ser referência neste mundo, deixando para trás, como o título da lição diz, a vaidade, e sermos humildes. Entendemos que Deus nos colocou aqui uma função de ganharmos almas, e se nós ganhamos almas para o Senhor, nós passamos a ter essa paternidade espiritual. Ou para as irmãs também tem essa função de ser mãe de forma espiritual de alguém, por mais que não gerou no seu ventre, mas foi gerado no amor de Cristo Jesus, através da palavra do Senhor que convence o homem do pecado e o juízo da justiça, que nós já falamos nessa manhã. Vamos fazer o fechamento da lição. Lição de número 7. Título da lição: Qualidade espiritual. Versículo-chave: Não escreva essas coisas para os enganar, pelo contrário, para os demonstrar como amigos na tua parte. Coríntios 4:14. Tomamos posse
eu também li, ao lendo as revistas, lendo a Bíblia, vi alguns comentários acerca daquilo que nós temos que fazer na hora do Senhor. Alguém disse em algum lugar que as filhas de Ló, e suas filhas, eles saíram de Sodoma, porém Sodoma não saiu deles. Cristo, quando nos chamou para nós vivermos em novidade de vida. O que é viver em novidade de vida? É ver os ensinamentos do Senhor e aceitar a transformação que ela causa em nossas vidas. Transformação essa que nos traz termos essas experiências com o Senhor. Experiências que outrora nós não tínhamos. E quando nós temos hoje o direito, quando nós hoje temos essa palavra como molde, ela nos faz ver realmente, quando a mesma palavra nos exorta a nós olharmos para trás e ver quem nós éramos e o que nós somos hoje. A palavra que nos exorta diz assim, para lembrar de onde nós saímos e para onde o Senhor quer nos levar. A esse título, vaidade, humildade, pai espiritual, né? E nós temos assim, esse compromisso, essa responsabilidade de ensinar a palavra com o mesmo olhar que Jesus olhava quando os necessitados vinham até ele, com um olhar de piedade. Era assim que aconteciam os grandes milagres do Senhor, quando os discípulos também olhavam com um olhar de piedade, um olhar de misericórdia. Não com aquele olhar avassalador, com aquele olhar de rolo compressor, querendo passar por cima. Porque não vai adiantar de nada, não houve transformação. Não vai conseguir gerar, não vai conseguir ganhar nenhuma alma para Cristo. Porque ser humilde, ser simples, às vezes passa a ser uma coisa difícil para o ser humano. E para você ser humilde, ser simples, quer dizer que você vai ter que se encurvar, quer dizer que você vai ter que se inclinar. E isso no nosso presente século é difícil, né? Está sendo uma coisa muito difícil, porque o orgulho e a soberba ainda permanecem na vida de muitos homens e mulheres de Deus. Mas Deus sabe como fazer, né? Nós estamos vendo o Senhor agindo no nosso meio nos dias, levantando-se, como Ele prometeu, que se levantaria para passar o seu turno. Isso, essas lições são apropriadas. Eu também tenho esse prisma, esse ponto de vista do pastor Gisiel, do pastor Tálio, do pastor Adriel, são apropriadas. Deus usou bem a pastora Marilza, né, para escolher essa revista com essas disciplinas, com essas orientações, que veio assim no encaixe, veio no molde realmente de Deus para a nossa igreja. Porque o momento em que nós estamos passando é realmente esse, de ver os exemplos da igreja de Corinto, que tinha todos os dons espirituais, mas precisava continuar sendo ensinada pela palavra do Senhor, continuava sendo moldada pela palavra do Senhor. E isso vai culminar naquilo que o Senhor tem dito, que continuaria e que ainda iria realizar na vida de muitos, né, no meio da igreja dele, coisas gloriosas, coisas grandiosas. Isso é o que nós esperamos, né? Essa eu acredito que é a nossa oração, que o Senhor faça assim milagres, que o Senhor faça coisas grandiosas, que o Senhor nos dê experimentos com Ele. Porque o crente no século XXI, se não tiver experimentos com o Senhor, está afastado, né? Está longe do Senhor. Não que o Senhor esteja longe de nós, é nós que estamos longe dele, quando não conseguimos ter com Ele experimentos com o Senhor. Pensa bem, pleno século XXI, que privilégio é estar na presença de Deus. É milagre, é um milagre realmente estar na presença de Deus no presente século que nós vivemos. Constantemente eu faço também a análise, o Senhor deixou profecias grandiosas, mas profecias terríveis para o nosso presente século. Quando ele disse, principalmente quando ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. É o que nós estamos vendo, né? A iniquidade aí, beleza, está aumentando, mas o versículo-chave é olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém?
Me disseram que as crianças não vão descer, que elas estão em uma atividade muito, né? Que é preciso da presença deles lá, só tem hora para começar, não tem para terminar. Então só sobrou, né? Os adolescentes. Vamos ouvir então os adolescentes? Saudamos a igreja, papai do Senhor. Titulação. O jejum não saiu de moda. Pessoal, convertei-vos a minha de nosso coração. Pessoal, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Joel 2:12. Essas irmãs que ficam para ajudar as irmãs, senão não vai dar conta de recado, não. E os homens, se puderem, coloquem as cadeiras por cima, né, para os criados, porque se ficar 2 ou 3 aqui é muito, 2 ou 3 aqui para a igreja assim é muito complicado. Café da manhã dos obreiros, a parte comistiva do pastor Josiel, Taio, pastor Eduardo, eu e Danilo. Tá, Jéssica? Cadê Jéssica? Avisa Danilo, Câmara, avisa Taio, por favor, tá? Pessoal da parte comistiva. Café, David, Tia Dulce, Adriel, Silvânia, e Luiz vai estar Vitória e Osmar vai estar Vestido. Vem? Às 15 horas, né, o trabalho de evangelismo, e às 19 horas, culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos orar? Agradecer ao Senhor. Cadê a boca? Evangelista Miguel. Glória a Deus, papai Senhor Jesus. Grandioso Deus, Criador dos céus e da terra, queremos te agradecer por essa manhã, ó Pai, estarmos na tua casa, aprendendo da tua palavra, Deus misericórdia. Muito obrigado, Senhor Deus, ó Pai, por este momento, a qual passamos, Senhor Deus, em tua presença. E mais à tarde, Senhor Deus, ó Pai, o Senhor
possa dirigir nos Deus, Pai, nossas vidas e à noite possamos estar aqui para louvar e bendizer e adorar o teu santo nome. Leva para os nossos lares, Senhor Deus, ó Pai, nos dê um dia em tua presença, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos que amam e aguardam a vida do Senhor. Quando paz, que o Senhor nos abençoe, é terminado em nome de Jesus.